Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Um dos grandes milagres na obra de Deus é cumprir o capítulo de Marcos, capítulo número 16, que fala: Ide pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E aqui vem o mistério dessa ministração: colocará a mão sobre o enfermo e ele será curado. Mateus capítulo número 8 revela bem isso. A Bíblia fala que descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Um dos maiores mistérios no dia de hoje é subir o monte, orar, louvar, glorificar, exaltar. A Bíblia fala: suba ao monte e busque lenha. O que significa isso? Subir ao monte significa buscar ali o combustível, para chegar na parte de baixo do monte e tocar fogo, ou seja, o fogo do Espírito Santo que alcançará ao povo. E quando ele desce ali do monte, diz a palavra de Deus: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me limpar. Quantas e quantas pessoas chegam dentro da igreja necessitadas disso ou daquilo, e essa palavra de ide e fazei discípulos de todas as nações, colocar a mão sobre os enfermos e eles serão curados, tem que se cumprir dentro da igreja, porque o mesmo Deus de ontem será Deus hoje e será Deus eternamente. Muitas pessoas no dia de hoje chegam como se fossem verdadeiros leprosos. Pessoas que estão no mundo não entendem o que é o Evangelho, pessoas que começam a transformar a sua vida, a louvar, a glorificar, a exaltar. E assim nós vamos aprendendo juntos a impor o poder de Deus sobre aqueles que são da igreja. A Bíblia fala que Jesus estendeu a mão, tocou dizendo: eu quero, ser tu limpo, fica purificado dessa lepra. O sacerdote, o pastor, ele tem que querer isso no seu coração. Ele tem que entender isso no seu coração. Que ele foi colocado naquela igreja simplesmente para limpar a lepra e não para tumultuar ou até mesmo fazer com que este ou aquele membro desanime no caminho do evangelho. Os meus erros são patentes. Às vezes eu falo isso, falo aquilo, chego em casa, medito, entro na presença do Senhor e falo: Senhor, eu errei, se errei, me corrija, me ensina, porque sou teu filho. Disse, amado, Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Jesus, ele fala aqui para aquele leproso, depois dele limpo, para ele ir na igreja, se apresentar ao sacerdote, apresentar ali até mesmo uma oferta, como gratidão por aquilo que foi feito na sua vida. Pessoas hoje não são gratas, não reconhecem a obra de Deus, não reconhecem a igreja do Senhor, e não querem dar testemunho sobre o altar, sobre o crescimento, sobre aquilo que aconteceu, querem simplesmente ficar caladas e não querem participar da obra de Deus. A Bíblia fala que também Jesus estava entrando numa cidade chamada de Cafarnaum. Cafarnaum ficava, creio eu, a uns 70 quilômetros ali de Jerusalém. Chegou junto dele ali um centurião, um homem de Deus, uma pessoa que tinha Deus no seu coração, mas que não estava entre os judeus. Era uma pessoa que era de Roma, era uma pessoa de alta patente, e ele diz: olha, Senhor, é como se falasse assim: eu vejo as tuas obras, eu vejo o que tu anda fazendo por aí, mas o meu servo, aquele que me serve na minha casa, ele está enfermo, paralítico e violentamente atormentado, ou seja, por demônios, cheio de encostos, cheio de coisas ruins. Mas Jesus diz: olha, eu vou lá curá-lo, eu vou me fazer presente na vida dele, eu vou dar saúde para este homem. Mas aquele centurião responde algo incrível na palavra de Deus.
Ele fala desta forma: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Amado, muitas pessoas pensam que não pode receber de Deus o favor merecido. Mas ele disse: somente uma palavra tua e o meu servo será curado. Quantas e quantas vezes nós pregamos o Evangelho, direcionamos a palavra de longe ou de perto e falamos: eu não estou lá, mas que o teu Espírito toque. Oramos à distância, aquelas pessoas são automaticamente curadas. Eu lembro de uma mulher que ela estava no estado, se eu não me engano, da Paraíba. Ela veio do Tocantins, foi de férias para a Paraíba e chegando lá, o seu esposo, por um desvario da mente, seguiu a uma prostituta da região, acabou se amaziando com essa prostituta, ficando totalmente cego naquela região, enquanto ele e a sua esposa estavam de férias naquele lugar. Ela liga aqui em Brasília, conta a história, oramos aqui à distância, e quando estamos orando, nós enxergamos que o Deus de perto e o Deus de longe também faz a obra. E ali foi decretada a libertação, aquele homem foi liberto e voltou para a sua residência no Tocantins. Nós somos homens e mulheres de Deus, temos autoridades no Espírito Santo. Aquele homem falou que ele era autoridade, que tinha soldado, as suas ordens. Hoje, as nossas ordens aos anjos de Deus. A Bíblia fala que os anjos de Deus são os espíritos ministradores, são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação, para que nós venhamos caminhar para o fim. Entender todo o fim, nós temos que fazer a obra de Deus, da ordem no mundo espiritual, como verdadeiros sacerdotes que entendem o que está fazendo. E ele falou desta forma: olha, eu digo a este, ele vai e ele vai, eu digo a outro, ele vem e ele vem, e o meu criado faz isso e ele faz. E Jesus entendeu que aquele homem sabia de princípio de autoridade, sabia o que fazer e o que não fazer ali com os seus comandados. Os anjos do Senhor são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Está lá em Hebreus 1,14. Nós hoje somos maravilhados com isso. Jesus maravilhoso ouviu isso e disse aos que o seguiam, aqueles que eram discípulos, aqueles que estavam com ele, aquela multidão que acompanhava a Cristo: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ora, Pedro foi um homem que andou até mesmo sobre as águas, mas afundou. Aquele homem, aquele centurião, aquele ímpio, tinha muito mais fé do que até mesmo um apóstolo de Cristo. Então, fé não se discute, ela é particular, ela é de particular interpretação. Fé é um bem pessoal, conforme Hebreus 11:1, aonde diz que a fé é a certeza de algo que se espera, a convicção de um fato que não se vê. Por fé, tudo é possível que crê. Fé é trazer do reino o direito e a herança daquilo que é de direito seu. A Bíblia diz que Jesus continua e fala dessa forma: eu vos digo, muitos virão do Oriente, virão do Ocidente, apresentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino dos céus. E aqui vem um mistério. Quando ele fala isso, ele fala de um juízo, ele fala de um encontro, ele fala de uma ressurreição, ele fala da casa de um pai. E ele fala assim: esses vão estar ali do Oriente ao Ocidente, sentados com Abraão, com Isaac, com Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino, ou seja, aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão dentro da casa do Senhor, serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá planto e ranger de dente. Mas por que que esses filhos vão para o fogo do inferno? Porque não reconhece os seus erros, não reconhece quando estão errados, não reconhece a pregação do Evangelho, não reconhece o moldar do Espírito Santo, não reconhece a obra de Deus em suas vidas, não fazem a retratação, não pedem desculpa, não pedem perdão e tocam a vida de qualquer jeito dentro da casa do Senhor, como se não tivesse um Deus que não observa todas as coisas. Ora, amado, se eu erro, eu peço desculpas. Tento não errar novamente, mas sou homem cheio de falhas. E se eu errei,
em alguma coisa, peço perdão àquele que tenta, de todas as formas, entender princípios de reino. Então diz Jesus àquele centurião: vai, pode ir. E como crestes, assim seja feito. E naquela mesma hora que Jesus estava falando isso, aquele servo que estava do outro lado, na casa daquele centurião, por causa da fé de um amigo, por causa da fé de um patrão, que foi até aquele lugar pedir uma oração, foi curado. Então você pode sim pedir oração por fulano, ciclano, beltrano. Às vezes ele não vai estar dentro da igreja, mas se o Espírito Santo mover ou comover o pastor deve orar, a pastora deve orar, o profeta deve orar por aquele que está longe até mesmo da igreja, porque Cristo com certeza enviará o seu Espírito, o seu anjo, e ali haverá libertação na casa de qualquer um que peça oração. E Jesus entrando, amado, na casa de Pedro, logo após essa situação, ele viu a sogra deste acamada, com febre. Esse capítulo 8 de Mateus nos fala muito sobre como impor a cura, porque na verdade a Bíblia fala aí de fazer discípulo, e discipulado é fazer aquilo que os apóstolos fizeram. Quando ele toca ela com a mão, a febre deixa aquela mulher violentamente. Quantas e quantas pessoas chegaram enfermas dentro da casa do Senhor e na imposição de mão, aquela pessoa levanta da sua enfermidade, é curada da dengue, do Covid-19, seja lá o que for que chega dentro da igreja. Já chegou a paralítico levantar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Por quê, amado? Porque a obra é feita com sinceridade de espírito. Amém? A Bíblia fala que chegada à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados. Quantas pessoas carregam demônios e nem sabem, amado, que são endemoniadas? Pessoas que gostam de contenda, confusão, têm que observar que por trás dessa situação pode ter um demônio induzindo a isso ou aquilo, tentando trazer a contenda, a desavença, a desunião no corpo e entre os irmãos. Então Jesus usa a palavra de Deus, expulsa esses espíritos e cura todos ali que estavam enfermos. O que eu quero que você entenda é que você está caminhando para o fim, mas na sua caminhada você tem que fazer a obra de Marcos capítulo 20, que diz que o Senhor da vinha assalaria os seus trabalhadores. Então, quando você está fazendo a obra, o próprio Senhor está se movendo ali para agilizar o seu negócio, o seu comércio, seja lá o que for. Pode ser obreiro, diácono, ministro de louvor, todos aqueles que fazem a obra de Deus, Deus faz cumprir esse mistério de capítulo número 20, na vida dos membros, dos obreiros da casa do Senhor. Mateus 20 é o salário de todo aquele que trabalha na obra. Deus abençoa por onde quer que for. Então, para que se cumpra, amado, o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, conforme lá Isaías 61, que cita muito bem essa palavra. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O nome de Jesus gera poder e não pode ficar doença nenhuma no corpo de ninguém. Ninguém pode ficar abatido, todos têm que se levantar. Ou Deus é sim ou não, sim, sim, não, não, na obra de pronunciar a obra. O que eu falo para todos os oficiais é que tem que exercitar a fé, colocar a mão, impor a cura, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. Jesus vendo, amado, tomou sobre si ali uma grande responsabilidade para com aquela multidão. Ordenou que aquela multidão passasse para o outro lado. E aqui vem um princípio. Josué, quando ele vai chegando ali na terra prometida, existia uma cidade chamada Jericó. E eles acampam do lado de cá do rio. Na verdade, quando Jesus fala para a multidão, passe para o outro lado, é passar para o seu estado de comunhão, entrar em outro estado de espírito, passar para o outro lado, porque isso era uma parábola. Você não pode ficar estático, você tem que atravessar rios, fronteiras espirituais para ser chamado de bem-aventurado de Deus. Aproximou-se dele um escriba, um homem religioso, um homem que pregava o evangelho. Disse-lhe: mestre, aonde quer que tu fores, eu vou te seguir.
Quantas são as pessoas religiosas que falam que vão seguir a Cristo e acabam não seguindo? Jesus disse: as raposas têm corvis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Amado, quantas e quantas vezes. Eu lembro de uma época em que meu pai, ele queria até mesmo pegar piqui no mato para vender na feira. E ele me levou, eu era muito pequeno, e ali a gente foi catar piqui no mato. E a gente dormia pelo meio do mato, uma escuridão, era um lugar deserto, e a gente ficava ali juntando os sacos de piqui para manter a nossa casa. E Deus nos abençoou, nos deu prosperidade, fazendo esse tipo de coisa, amado, pelo poder do nome de Jesus, porque quando está na obra, você também não sabe aonde vai dormir. Às vezes você está na obra e bate um cansaço para você voltar para casa e você acaba dormindo na casa de um irmão. E aí, amado, em nome de Jesus, tem que haver confiança entre quem prega e entre quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, na sua casa. Outro dos seus discípulos ali, não sei qual deles, disse assim: Senhor, permite-me primeiramente que eu vá sepultar ali meu pai. Ora, amado, Jesus, porém, disse: segue-me, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Às vezes, quando uma pessoa morre no seio de uma família, eu falo assim: ei, a palavra do Senhor diz que ainda que morra, viverá. Por que choras desta forma? O choro, amado, não pode ser eterno pelo um ente que morreu, porque todos hão de morrer. Na verdade, todos hão de passar pelo cemitério. Na verdade, aqueles que morrem, e a Bíblia fala que é melhor ir no enterro do que numa festa, porque no enterro você consegue enxergar o que está acontecendo e para onde você vai, e quem falou isso foi Salomão. Então, amado, Jesus, ele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele é fiel e ele sabe o que fala essas coisas. Ele fala por que você está ali na presença dele e fala desta forma: olha, me segue, deixa que os mortos enterrem seus mortos, entre na minha presença, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Terminando essas coisas, Jesus entra ali num barco, e barco significa igreja, barco significa união, barco significa que ainda que ele esteja instável, ainda que entre uma água, ainda que tenha uma tribulação, o barco vai continuar lá. Os discípulos vão continuar seguindo. Quem é para ficar vai continuar ficando dentro da igreja, porque quem está dentro da igreja reconhece as dificuldades disso ou daquilo, mas permanece firme, não larga o remo de qualquer jeito. Eis que o mar, amado, é revolto, a tempestade virá com grande fúria. O barco, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, será ali inundado por ondas, por palavras, por fofocas, por contendas. Mas nós temos que estar como Cristo, como aqueles que descansam no Senhor, aqueles que estão dormindo, tranquilo. Ainda que você veja a tempestade, não abandone o barco. Não saia do barco, porque Jesus é contigo. Os seus discípulos, amado, aproximam-se de Jesus desesperados. Quantos e quantos são os oficiais, seja ele obreiro, diácono, pastor, ministro de louvor, que fala: salva-nos, estamos perecendo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Entra num desespero que não é para entrar no desespero, é para acalmar a sua alma, é para ajoelhar, é para falar: Senhor, me fala, o que está acontecendo? Jesus disse para ele: ei, não temas, fica tranquilo. Homens de pouca fé. Amado, existe uma questão de fé. Fé tem grau. Quando fala homem de pouca fé, é como aqueles que bebem leite. E quando fala nem Israel vi tamanha fé, é como aqueles que comem do alimento sólido. Às vezes a minha fé não é a tua fé. E às vezes a tua fé não é a do teu vizinho. Então fica tranquilo, fé é particular. Às vezes eu endureço muito, falo muita coisa pelo princípio da fé e depois eu vejo que falei demais. Dei alimento sólido para alguém que está bebendo leite. E aí ao arrependimento, não que eu esteja errado, mas o erro está em ministrar pessoas que não suportam ainda certos tipos de alimento vindo do Senhor. Ora, o vento, amado, e o mar estava ali revolto.
Havia ali uma situação de inundação, mas houve bonança. Quando Jesus fala, ei, não temas. Amado, Jesus é quem gera paz. Jesus é quem gera grande alegria. Ontem, às 6 horas da tarde, eu entrei numa angústia profunda. E ali eu vi que estava ministrando errado determinada direção dentro da igreja. Eu mandei no grupo, na linha de transmissão dos homens, e ali, olha, está acontecendo isso e isso. Eu peço perdão, porque talvez não é o momento de eu ministrar dessa ou daquela forma. Às vezes, amado, a gente fala coisas e só vai ver que está errado depois. Mas quando se cai no buraco, não precisa cair 2 vezes. Quando se erra uma vez, não precisa errar 2 vezes. Eu me senti errado, mas mesmo assim eu dobrei meu joelho, fui à presença do Senhor e falei: Senhor, tem misericórdia de mim, ainda sou homem, estou ministrando talvez de forma errada, me levanta sobre a terra, porque ainda sou teu servo. Amados, ventos vão vir, mas até o vento, a tribulação, o mar revolto tem que obedecer ali à vontade do Espírito Santo. Tendo chegado, amado, ali ao outro lado da província, e aqui é lugar de chegada ao Genezarenos, ou aos Gadarenos, ou ali aquilo que estava do outro lado. E muitas vezes você quer atravessar de um lado para o outro, você não sabe o que está do outro lado. Jesus, ao chegar naquele lugar, encontrou logo 2 endemoniados, vindo ali dos sepulcros, moravam dentro de cemitérios. Eles estavam ferozes, eram, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Talvez atirava pedra, se rasgava, tentava matar, louco de pedra, aqueles endemoniados do Gadareno. Eis que chamaram a Cristo. E aqui vem um reconhecimento. Jesus chega, coloca o pé ali naquela região, e pé significa tomar posse. Quando Jesus desce do barco, eles falam: que temos contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Viestes aqui nos atormentar? Fora do tempo? Amado, quem atormenta os demônios é o Filho de Deus. Não é demônio que atormenta os filhos de Deus. É nós que temos que atormentar, é nós que temos que libertar, é nós que temos que tomar posição. Eles andavam pastando distante, amado, ali de Jesus, comendo comida do chão. Mas ali passam porcos que vão comendo, ruminando pelo chão, que andavam pastando naquele lugar. E os endemoniados sabiam que Jesus ia expulsar, porque demônio é inteligente, demônio é esperto. E os demônios falam: eu rogo, eu te peço, dizendo, nos expulsa, permite que nós entramos naquela manada de porcos. E Jesus disse: ide, pode ir, seja expulso. E saíram ali dos porcos e se introduziram naquela manada de porcos. Saíram ali dos corpos humanos e se introduziram naquela manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos, amados, se precipitou no mar. E aqui vem um princípio: demônios também possuem animais. Eu fiz uma obra uma vez, eu acho que foi ali no Lago Sul, no Distrito Federal, e quando eu fiz ali aquela obra, eu cheguei em casa, meu cachorro estava endemoniado. Eu vi o demônio no meu cachorro. Botei a mão e falei: na minha casa não. Mas era aquele demônio daquela empresa foi atormentar lá em casa. Ou seja, tentando possuir o meu cachorro para o meu cachorro vir até mesmo a fazer algum mal, ou se precipitar, ou se matar, ou entrar debaixo de um carro e morrer, tentando atingir aquilo que eu gostava. E ali eu repreendi e aquele cachorro ficou normalzinho novamente. Então, amado, aqueles porqueiros, aquelas pessoas que cuidavam dos porcos, chegaram à cidade, divulgaram tudo o que tem acontecido, e as pessoas às vezes divulgam coisas que acontecem não para o sentido do bem ou do crescimento, mas pelo sentido da derrota, da divisão, da sacanagem, sei lá, amado. Quando você vai falar algo, você tem que falar para edificar e não para derrubar, para dividir. Amém? Se eu causo certas impressões, eu tento me corrigir, me policiar a cada dia para melhorar minha ministração no Evangelho. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram que se retirasse daquela região.
Olha, saia daqui, olha o que você fez. Acabou com a manada de porcos aí do meu amigo. Amado, o benefício foi que 2 pessoas ficaram ali curadas. Nós não podemos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, agir dessa forma. Nós temos que reconhecer o poder de Deus, nós temos que reconhecer a graça do Senhor, nós temos que reconhecer que Deus, Ele é fiel, nós temos que reconhecer que Ele vai vir sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. E assim, toda a obra de Deus será feita na autoridade e graça do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graça e paz, que Deus nos abençoe nesse domingo, que esse princípio escatológico de fazer a obra enquanto está caminhando para o fim esteja no nosso meio, não só hoje, mas para todos sempre, que a igreja diga amém.